Papaizinho, como eu tô quietinho no colo de mamãe, né? Converse com o pessoal. Pessoal, tô quietinho. Meu cabelo já começou a cair. Nasci com cabelo liso e agora meu cabelo já tá ficando ruim, igual de papai. Eita! Salve galera, estamos aqui para mais um vídeo depois de um tempão que a gente não grava. Estamos aqui novamente para fazer esse conteúdo e dessa vez de uma forma mais especial. Digamos que eu estou um pouco mais experiente. Muitos de vocês sabem que eu me tornei pai há exatos um mês. Na verdade tem um mês e um dia hoje, né? E tá sendo um momento muito especial para mim, para minha família como um todo, uma sensação única. E eu queria contar um pouco para vocês a respeito dessa experiência maravilhosa, quais são os desafios, o que é que estamos enfrentando, o que foi que mudou, como está sendo a vida hoje. Então, antes de mais nada, peço que vocês se inscrevam no canal, compartilhem esse conteúdo para o máximo de pessoas que vocês puderem. Conteúdo leve, graças a Deus, depois de um tempo. Estamos de volta e quero conversar com vocês a respeito, primeiramente, do que é que mudou na minha vida depois da paternidade. Antes de eu me casar, muita gente dizia assim, olha, quando você casar, você vai ver o que é desafio, as finanças, o relacionamento, é tudo muito difícil, tudo muito complicado. E eu ficava com aquele pé atrás, né, pra me casar. Poxa, será que me caso, será que não me caso e tal e tal. Me casei e, gente, nada do que falaram. Beleza, tem os gastos a mais, você próprio vai começar a se manter, pagar suas contas, seu mercadinho, sua energia, sua conta de água. Enfim, realmente existe um gasto, mas não é algo tipo absurdo, oh meu Deus, agora eu vou ficar sempre na facada, não vou conseguir fazer mais nada da minha vida, não vou conseguir viajar, não vou conseguir fazer mais nada. Pelo contrário, quando eu me casei, foi aí então que eu comecei a viajar, foi aí que eu comecei a aproveitar mais. Não foi nada do que as pessoas tinham dito que seria. E quando eu casei, aí as pessoas disseram, ah, não, tá tranquilo, então, mas você vai ver quando você tiver filhos. Vai ser um desafio, vai ser aquele negócio todo e tal. Aí tá certo, quando minha esposa engravidou, né? Nós pensamos em ter um filho e tal, engravidou tudo certinho, e aí já bateu aquele medo, né? Porque as pessoas estavam falando, as pessoas falavam que seriam desafios quase que impossíveis de serem realizados, né? Concluídos e tal. Seria realmente um desafio que muita gente falha nesse desafio, digamos assim. E aí o Noah veio. Na primeira noite dele na maternidade, ele chorou a madrugada inteira. Então a gente já pensou assim, ó, vamos nos preparar porque vai ser, né, noites realmente terríveis, digamos assim, de choro e cólica e gases e etc, tal, tal. Mas quando ele veio pra casa, no outro dia nós já fomos liberados, Raquel foi liberada pra vir pra casa, trazer ele. A primeira noite dele em casa foi mil maravilhas. É óbvio que a gente não dormiu porque ele acordava acho que de 20 em 20 minutos para mamar a todo instante, mas uma criança silenciosa, mamava, dormia. A gente perdia o sono também porque pais de primeira viagem, acordava 3 da manhã para olhar se o menino tava respirando ainda. Acordava, qualquer barulhinho que ele fazia, a gente acordava e olhava tudo. Foi um desafio nesse sentido, nós não dormimos nesse sentido, mas até esse primeiro mês, nada do que as pessoas tinham dito que ia ser, vai ser insuportável, compre o que você tiver que comprar, porque depois de filho já era, e não sei o que e tal, e o seu tempo acabou. De fato, a gente se priva de algumas coisas, mas o detalhe é que a privação de sono, por exemplo, a privação de conteúdos, por exemplo, aqui do canal, que eu esse um mês passei aí sem gravar, porque justamente falta de tempo, correria, tal, trabalho. E, de fato, nós nos privamos de algumas coisas, mas a diferença é que quando a pessoa não é pai e a pessoa olha pra paternidade e vê que o outro tá sem tempo de fazer as coisas, tá talvez apertado financeiramente em algum ponto tal, elas olham aquilo como algo insuportável. E o fato é que quando você é pai, quando você tem filho, essas coisas são chatas, você implora por um tempo pra dormir, mas não é um fardo tão pesado assim, porque é tudo muito prazeroso, é tudo muito bom, é uma experiência nova, e quando você olha para o seu filho, você sabe por quem que você tá fazendo aquilo tudo, torna o fardo um pouco mais leve. Então não é esse negócio insuportável. Pelo contrário, você consegue sentir prazer justamente nesses desafios do dia a dia. Você começa a enxergar essa privação de sono, a falta de tempo, como algo que você consegue tirar até algumas risadas disso tudo, né? Porque o que acontece muito com o Noah aqui é que quando a gente troca a fralda dele, vamos correr, vamos trocar a fralda, tal, 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 tal. Quando é 30 segundos depois, ele
faz cocô tudo de novo. E aí lá vai a gente de novo trocar fralda e etc, tal, tal. Então realmente é uma vida em função daquele serzinho ali, daquele filho. Mas é algo muito prazeroso, você não faz isso com muitas dificuldades. No momento que ele dorme, a gente tenta correr para dormir também um pouquinho. E é sempre desafiador, mas motivador também quando você olha para quem que você está fazendo aquilo tudo. Mas nós encontramos também outros desafios, porque como eu falei, nós somos pais de primeira viagem. Então a gente meio que não sabe lidar com certas coisas, com choro. Para agora que a gente está conseguindo identificar o choro sei lá, de uma cólicazinha, ou então um choro de fome, de sono, mas no início não. Então qualquer coisa que parecia anormalidade pra gente, a gente queria correr pra urgência, a gente queria fazer né, algo do tipo, porque a gente não sabia lidar com toda essa situação. Isso também é um desafio, até você aprender, até você começar a relevar certas coisas. Uma coisa que me apavorava muito era a questão da bronquiolite. Ainda me apavora, ainda fico com medo, tal, tenho uma precaução muito grande quanto a isso tudo, mas qualquer respiraçãozinha diferente do que a gente considerava normal, a gente já ficava, né, meu Deus, e agora, tal. Mas aí a pediatra falou que não, tá tudo bem, tá tudo ok, então já foi mais um alívio. E um outro desafio, talvez um dos maiores de todos, é porque como nós somos, graças a Deus, pessoas queridas e as pessoas têm consideração por nós, né? Conhecemos muita gente desde a infância, pessoas que cuidaram de nós, de mim, da minha esposa. São pessoas que ficaram muito entusiasmadas para conhecer o Noah. Aí a pediatra disse, não, bloqueie, não receba visitas, tal, até tomar as vacinas, até o terceiro, quarto mês, etc. E a gente meio que fica com o coração na mão, né? Que a gente quer receber essas pessoas, mas aí a gente não tá liberado para receber essas pessoas e meio que a galera fica só acompanhando a gente pela rede social. E é um desafio, né, também, porque a gente não quer magoar ninguém, a gente não quer ofender ninguém, mas a gente quer também seguir todas as recomendações médicas em relação a isso, porque os tempos mudaram, né? E esse também é um recado que eu dou pra você que pretende ser pai, ou você que é pai também de um recém-nascido, você já deve saber. Os tempos mudaram. Antigamente, a gente, as pessoas tinham filhos, a mulher vinha pra casa, já vinha pra um churrasco pra comemorar o nascimento do filho e a família toda reunida e tal, aquele oba-oba, aquela coisa toda, a criança crescia sempre muito saudável. Mas com a evolução dos tempos, várias outras doenças, principalmente doenças respiratórias, isso não é muito mais recomendado. Então, para as pessoas da geração um pouco mais antiga, é um peso você saber assim que, poxa, caramba, não vou poder visitar essa pessoa, mas na minha época não tinha nada disso. Então, que invenção é essa que estão tentando lançar moda aí e tal? E a gente fica assim, porque tem pessoas que nós amamos demais. Mas eu quero finalizar esse vídeo falando do maior desafio de todos, que é criar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Embora a salvação e a conversão dos nossos filhos não dependa de nós, nós temos um papel fundamental na criação e na evangelização dos nossos filhos. E sobretudo porque o que os nossos filhos herdarão de nós não é simplesmente aquilo que nós falamos, aquilo que nós conversamos com ele, mas o nosso exemplo. Então, se você fala de Jesus para o seu filho, você prega o evangelho para o seu filho, mas você não vive esse evangelho, o que o seu filho tende a carregar com ele são as suas práticas, são as suas atitudes, e não simplesmente aquilo que você fala para ele. Então, é sempre muito importante deixar o seu filho envolvido nesse contexto cristão, aqui eu falo para o público cristão, obviamente, deixar o seu filho envolvido nesse contexto cristão, de participar de um EBD, de estar sempre envolvido na igreja, participar dos eventos, como se aquilo fosse a primazia da vida dele, entendeu? Ah, vai ter o aniversário de fulano, tal, mas olha, caramba, caiu no dia que eu vou ter um evento na igreja, então fulano, infelizmente, o Noah não vai poder ir porque vai ter o evento, tal. Fazendo ele entender que estar na casa do Senhor, estar nos caminhos do Senhor é a prioridade da vida dele. Fora os ensinamentos de historinhas bíblicas, conhecimento dos personagens bíblicos, decorar também versículos bíblicos, ler com ele, cantar, obviamente tudo na linguagem dele. Então, cara, ser pai é muito desafiador e ser pai cristão é mais desafiador ainda. A Bíblia vai falar que nós devemos ensinar a criança nos caminhos que se devem andar, para que quando elas crescerem elas não se desviem dele, né? Está lá em Provérbios, e Provérbios não é um livro de promessas, é um livro de sabedoria. Não significa dizer que se nós educarmos nossos filhos no caminho do Senhor, obrigatoriamente eles serão cristãos, mas significa dizer que se ensinarmos nossos filhos no caminho do Senhor, a probabilidade de eles serem cristãos é muito, muito maior, porque eles aprenderam, eles vivenciam. É impressionante, porque quando você tem um filho, você não liga mais para si mesmo. Você passa a sua vida passa a girar em torno daquele serzinho ali.
E a gente começa a entender um pouco mais a respeito, principalmente de João 3,16, quando Deus enviou Jesus, o seu filho, para morrer por nós. E você fica imaginando como? Como um pai pode dar o seu filho? Nós, como pais, ficamos com raiva das enfermeiras que dão as vacinas aos nossos filhos, que é pro bem deles, mas por fazer eles chorarem, a gente fica com raiva das enfermeiras, ou enfermeira da mão pesada e tal. Imagine você entregar o seu filho pra morrer por alguém que não vale nada, por alguém que não tem valor algum, pelo contrário, por alguém que te afronta, por alguém que milita dia e noite contra você. Mas foi isso que Deus fez. E esse é o maior dos ensinamentos. Agradeço, pessoal, a todos vocês que ficaram até aqui. Um forte abraço, um cheiro. Espero aparecer mais vezes. Deus abençoe a todos e até a próxima.